tudo de bom para você? Está no ar com convidados muito queridos hoje. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. É uma alegria ter você conosco todos os dias. Hoje é dia do nosso Trocando Ideias. Não posso deixar de mandar um beijo para você que nos assiste todos os dias. Um beijo para a Vanilda, que está se recuperando. Que Deus te abençoe muito. Fique aqui com a gente, minha amiga, porque você é do Sul e você vai ver que a nossa conversa de hoje tem tudo a ver, porque nós vamos falar do outro lado, mas nós vamos falar de um amor que toma conta de todos nós, que é o amor por uma cultura e por pessoas que não desistem nunca. Portanto, fique aqui conosco. Quero mandar um beijo para a dona Cleusa da Sodier. Sodier sempre manda bolos deliciosos para os nossos convidados. Já fiquei sabendo que 2 deles gostam muito de doce. Então, hoje tem bolo de abacaxi com coco. Hoje tem bolo também de cenoura com muita Nutella. Então, obrigada, Sodier, que sempre nos presenteia com essas delícias. E hoje, o autor da mesa está aqui com a gente também. Hoje, todas as delícias da nossa mesa foram preparadas pela Todo Sabor Pizzaria. Um beijo pro Pelé, que sempre participa. O Pelé participou hoje também? Fez tudo, João? Participou, sim. Pelé sempre faz essas delícias pra gente. Tá esperando você aqui ainda, hein, Pelé? Que você nunca veio aqui nos visitar. O João da Todo Sabor, que é o proprietário, está aqui conosco hoje. E o João preparou com muito carinho também toda essa mesa. Foi o João que montou hoje para os nossos convidados. É sempre uma alegria, uma parceria com o João, que já ultrapassou o século. Porque nós começamos, eu estava comentando aqui com os nossos convidados, do meu amor pelo João e minha admiração pela vida do João e por tudo que o João venceu para chegar onde ele chegou. E hoje estou recebendo o João aqui na nossa mesa, ao lado dele o Nando Moreno, que estou conhecendo agora, mas a gente já se apaixonou não só pela carreira no Nando, por tudo que ele tem desenvolvido ao longo destes anos, desde que ele começou na música, mas pela história de superação que ele também tem. O Luiz está aqui com a gente, que é psicólogo, e nós vamos falar do outro lado dessa superação, mas de uma maneira diferente, porque na verdade, tanto o João quanto o Nando estão aqui hoje e é uma alegria enorme recebê-los, porque eles são 2 nordestinos que deixaram a região deles, a cidade deles, o estado deles muito cedo, como milhões de nordestinos fazem todos os anos. Nós somos em 55 milhões de nordestinos no nosso país, de acordo com o IBGE. E eu falo nós, porque quando nós entendemos o que é a cultura nordestina, nós sabemos que essa veia de trabalho, de amor pelo próximo, de solidariedade, você nunca vai ver o nordestino, sabe, fechando a mão para alguém. Pelo contrário, quem sofre muito para subir e para ser recebido é o melhor para receber. Então, nós todos que amamos o próximo, temos essa veia nordestina. Então, esse programa é para todos nós que não somos hipócritas também e fechamos os olhos para o preconceito. Nós vamos falar um pouco desse preconceito hoje, por isso que o Luiz está aqui, porque a xenofobia, que é o preconceito contra raças, e é impressionante quando nós falamos isso dentro do nosso próprio país, porque, na verdade, nós deveríamos nos olhar com muito mais amor, mas a gente sabe que isso não acontece. A gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Mas eu quero mostrar para você esse lado que só eles têm, porque é uma resiliência fora do normal, quando nós vemos o que acontece com o povo nordestino no nosso país. Você já parou para pensar que muitas vezes você fala assim, esse povo vem todo para cá para fazer o quê? Não tem nada lá para eles fazerem? Sabe que não tem mesmo? Porque é uma dificuldade muito grande. É uma terra que durante séculos foi muito valorizada no nosso país. Mas no início do século, só vou te contar essa história para a gente entrar na conversa com os nossos convidados. No início do século passado, houve uma explosão muito grande da cultura e também de empresas, de indústrias no sul do país. Porque até então, o Nordeste era muito valorizado. Quando aconteceu toda essa explosão cultural, a partir de 1920, se deixou de lado tudo o que o Nordeste sempre nos ofereceu. E, ao longo dos anos, essa história ela só foi piorando. E o que nós vimos hoje, estamos vendo e continuamos vendo ao longo dos séculos, é um descaso muito grande quando nós nos esquecemos que os nordestinos, quando vêm para cá, eles vêm em busca de oportunidades que se perderam ao longo dos anos justamente por conta desse esquecimento. E nós não seríamos nada no Sul, por isso que eu comecei falando do Sul, se nós não tivéssemos essa força de trabalho,
que é enorme e que precisa ser valorizada. Então, quando nós trazemos para você pessoas que fizeram dessa força de trabalho um combustível para chegar no topo, significa que você, que está chegando aqui agora, que faz parte dos milhões e milhões de brasileiros, de nordestinos que chegam a São Paulo também, porque São Paulo é o lugar que mais abriga nordestinos, tem lugar para você também. Porque a gente sabe que quando você sai de um lugar com amor, você, na verdade, você vem, porque muitas vezes você não tem alternativa. Porque o desejo, por exemplo, do João, você perguntar para o João vai falar, Keila, se eu pudesse, voltava amanhã. É ou não é, João? Sim. Seja bem-vindo, meu irmão. Não é, João? Com se eu certeza. pudesse escolher mesmo, não teria saído de lá nunca. Não tinha saído, né? Sai que lá trabalho, vem para São Paulo. São Paulo é um lugar que colhe as pessoas e quem quer vencer na vida consegue, né? E você tem que ter a vontade de fazer isso, né? E hoje eu estou aqui já há 35 anos em São Paulo. Nossa, João, já faz tudo isso? Faz tudo isso. E eu me sinto assim, hoje sou muito apaixonado por essa cidade, que ela colheu também, né? Colhe os nordestinos, né? Que vem de lá e chega aqui, consegue vencer na vida, né? Trabalhando muito, né, João? Muito, muito. A gente vai contar um pouco da história do João para você ao longo do programa, mas quero apresentar o Nando. Seja bem-vindo, Nando. Está estreando o nosso programa. Uma alegria ter você aqui com a gente. Alegria toda minha. Obrigado pelo convite, tá? O Nando é hoje uma das maiores vozes desse país, tem gravado com grandes artistas também. Pra você ter uma ideia, você vai ouvir no final do programa o novo sucesso do Nando. E eu vi que quando eu falei os números para ele, nem ele mesmo tinha feito essa conta, que você ficou olhando para mim, sabe que ela fez a conta certa? É verdade. Ele acabou de lançar no ano passado, junto uma parceria com o Rio Negro e Solimões, uma música chamada Chapeludo, que você vai conhecer, que já ultrapassou os 36 milhões de visualizações, contando com o YouTube, com as outras mídias, Spotify, etc. Aí é gente pra caramba ouvindo, né? Gente, é muita Quer gente. dizer, quem diria que o mocinho lá do Morro do Chapéu, entendeu? Quase 400 quilômetros lá de Salvador, ia chegar onde você chegou. E não é muito tempo, porque nós estamos falando de 15, 16 anos. Não é muito tempo não. Depois que eu realmente me sujeitei a entrar de cabeça na música, né? Tem mais ou menos 15 anos aí. Que também não é pouco, né? Não é pouco, não. Mas eu já vivo da música já há 30 anos já. Quer dizer, quando você saiu do Morro do Chapéu, você só tinha 3 anos, certo? Você já tinha uma coisa de gostar de música, que seus pais ouviam muita música, mas você já tinha essa coisa de gostar de música desde muito cedo? Eu acredito que sim, eu não me lembro direito, mas assim, quando eu comecei a me entender por gente, igual a gente costuma falar, já em Goiás, uns 9 anos mais ou menos ali de idade, que eu já comecei a me interessar por música, saber que eu era afinado, que eu sabia cantar certinho, sem precisar de escola nem nada, já nasci com o dom. Você já começou a cantar? Eu já... Tua família já começou a perceber? Já percebeu. Meu pai sempre gostou muito de música, né? Ele sempre ouvia. Então, quando ele colocava a vitrolinha para tocar com discão de vinil, eu ficava lá perto, porque eu já me interessava por aquilo. Por que teu pai saiu da Bahia? Dificuldade, lá era difícil até para comer, né? Tudo muito complicado, uma seca braba também nas regiões, né? Então, ele foi para procurar melhora mesmo. Aí disse que o Goiás era bom de serviço, ele foi para lá. Eu já tinha um tio meu que morava lá já tinha vindo embora por dificuldade também. Aí ele falou, vem para cá, a gente está numa fazenda aqui bacana, vem para cá que eu vou conseguir um serviço para você aqui. E levou meu pai junto, aí nós fomos todo mundo. Quantos irmãos vocês são? Nós somos 7 irmãos, só uma que é goiana, o resto é tudo baiano e então chegaram todos lá pequenos, uma todos criançada. Pequenos, criançada, molecada. É um começo, né, Luiz, que a gente, diferentemente do que a gente vê sempre, essa vinda para São Paulo, o Nando pegou um rumo diferente, a família do Nando pegou um rumo diferente, mas eu queria muito falar com você, Lu, um termo que eu vi, não sei se você que está na tua casa conhece, que é o underdog, que é um termo americano que foi muito usado no início do século, que os americanos botavam os cachorros para brigar. Quando eles botavam os cachorros para brigar, o cachorro que ficava na parte de baixo era aquele cachorro que ficava em desvantagem. E se usa muito esse termo para você poder explicar quando as pessoas estão numa situação de desvantagem diante de tudo aquilo que acontece no dia a dia. E durante muito tempo, o nordestino... E eu não gosto de falar durante muito tempo, porque a gente sabe que isso também existe até hoje, como eu falei no início, né? A gente vê esse povo, a gente tem só em São Paulo, mais de 6 milhões de nordestinos. São mais de 10 milhões de nordestinos fora do Nordeste. E a gente abriga a maior população. E me chamou muito a atenção, quando eu vi esse comparativo, porque eu acho que tem muito a ver. E eu acho meio hipócrita também
Lu, porque as pessoas não admitem muito esse preconceito que tem. As pessoas fazem... Hoje, com essa história de meme, tudo vira uma brincadeira. Então, você fala, só podia ser baiano, ou só podia ser não sei o quê. Mas é brincadeira, coisa de internet. E parece que a gente normalizou o desrespeito com as pessoas, né? A gente está fazendo as pessoas entrarem nesse mundo do underdog, desrespeitando as pessoas e fingindo que é uma brincadeira. Boa tarde, Keila. Boa tarde a todos. De novo, obrigado pelo convite. Keila, é assim, quando você falou para mim do tema, me lembrou da história, não só como psicólogo, mas assim, como é que tem essa coisa da cultura nordestina aqui em São Paulo. E falando de mão de obra, né, você falou de começar de novo, eu digo que é um recomeçar. Porque a hora que eu estou lá, no interior desse agreste, né, precário, principalmente nos anos 20, quando você falou, eu já tive um começo. E aí eu tenho que abrir mão, pensando no que você falou do seu pai, né, abrir mão de família, de parente, para ir para um lugar que eu não conheço. Ele foi parar no Goiás, que ainda continua para a gente que é sul e sudeste, né, assim, ainda é interior do Brasil. Interior. Né? E você vem de Itumbiara, gosto de Itumbiara. Então, assim, eu começo a olhar para esse povo que vem para cá e me lembrou muito, porque, assim, São Paulo cresce a partir dos anos 80 por conta dos nordestinos, pelo tanto de obra que foi favorecido. E você usou um termo correto, é uma hipocrisia, né? Eu critico porque eu digo que é um povo que sai de lá como se não tivesse trabalho, não entende o programa social, por que eu tenho tanta ajuda, porque de fato não tem água, não tem o que plantar, não tem o que comer. E eu que estou numa situação confortável, numa cidade que sempre vai ter emprego para todo mundo, como você falou. Que não conheço essa realidade, nunca fiquei sem água, nem faltou água, nem na torneira. A ignorância é tanto que eu falo que o manauara é nordestino. Eu nem separo o que é norte e o que é nordeste, né? Então, de fato, assim, eu critico por estar aqui, mas eu não acho ruim do motoboy levar comida para mim, porque ele provavelmente veio junto com a família, com o tio que já estava aqui, para conseguir um emprego. Então, eu vou usar o termo ignorante pela falta de conhecimento, né? Eu não sei o que Brasil é esse, porque eu vivo um mundinho de uma cidade que acolhe, que atende, que não tem necessidades, não tem faltas, né? Então, eu olho o outro que eu desconheço, que essa é a questão do preconceito. Como eu não tenho conhecimento da cultura dele, eu julgo, baseado somente no meu valor, né? Naquilo que eu sei. Então, quando eu tenho essa leva de nordestinos, que graças a Deus estão nessa cidade, porque a cidade existe só por conta deles, eu digo que eu até tenho amigos, e essas falas são preconceituosas. Somos brasileiros, como você disse, e eu vou mais além, somos pessoas. Não interessa se é branco, negro, se nasceu no Nordeste, no Sul, em outro país. Mas eu, dentro do meu umbigo, eu me acho melhor que todo mundo. É aí que surge o preconceito. É aí que surge a discriminação. É aí que surge a falta de cultura. Né? Diga. Isso vai fazendo com que as pessoas normalizem isso e ofendam fingindo que não estão ofendendo? Então, agora a gente tem a tal liberdade de expressão. Né? E se confunde liberdade de expressão com falta de respeito. Né? Mas foi só uma brincadeira. Não, não foi uma brincadeira. Você está mexendo com cultura, com valor, você está brincando com a minha origem, coisa de baiano. O que você quer dizer com isso? Né? Você já deve ter ouvido muito isso, né? Que são expressões que as pessoas falam de uma maneira muito natural. Você já deve ter ouvido. Você faz João? alguma coisa errada no trânsito, o cara fala que baianada que você fez. Exatamente. Que é baianão. E assim, aí eu me lembro muito bem, né? Como eu te falei, eu me lembro a primeira vez que eu fui para Salvador, eu fui fazer um processo seletivo. Né? Eu saí de São Paulo e fui contratar gente do Nordeste, várias cidades e vários estados. E uma coisa que eu escutei lá foi muito isso, assim, vocês costumam achar que nós somos preguiçosos e não trabalhamos. E me mostraram estatística. Em termos de horas, eles trabalham muito mais do que a gente. Né? Então, tem um mito de que é preguiçoso, de que não fez bobagem, não trabalha direito, e não é verdade. Né? Eu estou aqui achando que São Paulo é uma cidade muito louca e maluca, mas a gente tem uma vida bastante confortável. Vai lá, né, conviver o dia a dia. Eu passei meses trabalhando no Nordeste e falei assim, gente, vocês trabalham muito. E você está falando de um lugar
Salvador, de um lugar que tem toda a estrutura. Sempre capitais, né? Vamos lá para o Rio dos Pires? Rio do Pires. E tinha o que lá no Rio dos Pires, né, João? Rio do Pires. O que tinha lá quando você saiu de lá? Porque o João, a situação era tão difícil que o próprio pai do João falou, meu filho, vai embora. Sim, O João falou. tinha o quê? 16 anos quando saiu de lá. Não é, João? Você tinha o quê? De 15 para 16 Eu anos, tinha né? 16 anos. Então, Vim você era de lá em menor de 92. idade. É. Quer dizer, era uma situação muito difícil. A gente tem umas imagens aí do João com o pai dele, do João na roça. Era roceiro mesmo, né, João? Eu trabalhei muito na roça, na De lavoura. pequeno já, né? Com 10 anos eu ia para a lavoura. Se você vê que é. E eu acho, assim, o conhecimento do seu pai, né, da vida, para dizer, meu filho, vai buscar uma coisa melhor, né, João? Porque você era muito novo, porque nós estamos falando de 30 anos atrás, você botar um moleque de 16 anos no ônibus e falar, vai, você já tinha, eu sei que você tinha parentes aqui, mas mesmo assim, né, João? Com 16 anos é muito novo, né? Muito. Muito. Mas o que era tão difícil ali para o teu pai ter essa visão já, essa sabedoria? Lá chovia muito pouco, né? Era chovia o quê? Era sempre mês de janeiro, né? Chovia um mês e pouco, e o resto era tudo seca, né? Então, o ano inteiro não tinha como então você plantar enfrentou nada, a seca mesmo, seca João? mesmo, então não tinha como trabalhar, né? Na lavoura, né? Então, meu pai sempre queria mudar lá da Bahia, vir para cá, né? Minha mãe que sempre foi contra, né? Ele, por causa da minha mãe, então ele nunca mudou para cá. Mas os filhos, todo mundo fugiu. Quantos irmãos vocês são, João? Nós somos 9 irmãos. E todo mundo está aqui em São Paulo? Só tem uma irmã que mora lá. Agora, João, mesmo diante dessa dificuldade, eles ficaram lá. Mas o que eu quero saber é assim, como que a gente vive numa dificuldade dessa? Porque como que você arruma água para cozinhar? Como você arruma comida? Você não tem como plantar porque é seco? Como que era essa realidade? É uma dificuldade muito grande. Para buscar água, buscava uns 15 quilômetros para buscar uma vasilha de água para fazer cozinhar, para Nossa, gente. Para tomar banho, né? Nossa, era complicada a vida, viu? E mudou muito, João? Melhorou muito? Hoje mudou bastante. Hoje mudou. E tem uma estrutura melhor. Sim. Mas naquela época era tudo complicado. contado. Até para você tomar banho era rápido também, não tinha condição. Ela ia tomar banho no local que tinha água e já aproveitava e trazia água, né? Para cozinhar, né? Para cozinhar. Era muito complicado. E quando você veio, você teve medo do quê, João? Qual foi o seu maior medo? Quando você entrou no ônibus, você falou, agora eu estou indo mesmo. O que mais te amedrontava de vir para São Paulo? Pior que não tinha medo. Parece que era uma coisa assim, eu falei, eu vou para São Paulo, vou vencer na vida, eu quero vencer, né? Vim com tanta vontade que medo não existia para mim. Né? É aquela história que eu sempre falo, é que se você deixar o medo ser maior que a tua fé, você emperra, né? Então você vai na fé, né? É isso aí. Ô, Nando, eu vou parar nessa parte do João, porque eu quero dar continuidade de uma outra forma. Então eu quero começar dessa parte com você. Quando você sai de lá, como você era muito pequeno, você ainda enfrentou dificuldade lá no Goiás com a tua família, ou foi um momento em que já começou a melhorar e por isso te deu essa coragem maior e tranquilidade para fazer a mudança que você fez também bem jovem, porque você saiu do Goiás jovem também? Saí do Goiás jovem, mas assim, a gente veio para morar no Goiás, mas não era muito fácil também. Não foi fácil lá? Não, a gente passou, principalmente quando a gente mudou da fazenda para a cidade, um pouco de dificuldade até por ter o que comer, sabe? Porque tinha muita gente também. A gente continuava sendo pobre do mesmo jeito, entendeu? Então não mudou muita coisa. Tinha uma facilidade a mais para você poder... O Goiás tem muita água, então lá a água não faltava. Igual ele falou que precisava 15 quilômetros buscar uma água, tá doido. Então, assim, lá em Goiás não tem seca, né? Não tem seca lá. É porque o João, o João tá bem a cidade do João é bem no interior mesmo da Bahia. A cidade do João fica a 604 quilômetros de Salvador. Quer dizer, já são 9 horas de viagem. O Nando, de onde ele saiu, são 5 horas, mais ou menos, são 395 quilômetros que eu estava vendo. Mas daí você já tem quanto mais para dentro você vai, mais difícil vai ficando, né? Quer dizer, mas você também tinha uma dificuldade ali, uma restrição. Agora, você acha que teu pai enfrentou o preconceito da história do baiano que vai para Goiás? Eu não sei. Você não se lembra disso? Não me lembro. Sempre tem essas piadinhas, né? Mas isso a gente leva na brincadeira. Igual ele falou, as pessoas levam na brincadeira, a gente que é ofendido, normaliza, né? A gente mesmo normaliza. Então, porque senão você fica louco também, né? Eu mesmo já brinquei. Eu mesmo já brinquei, falando, fiz uma baianada aqui, eu mesmo.
Então, assim, acaba virando cultura. Mas você pode, entendeu? Porque você já é baiano, Eu você sou está baiano, podendo então eu falar de fiz uma baiana, você. não fala de mim, não. Você tem um desconto ainda, não fala de mim, deixa que eu falo, né? Se for para falar, é verdade. né? Mas a dificuldade lá na nossa região era muito grande também. Mas, assim, uma coisa que eu posso falar para você, que eu vi, não sei se foi ele, foi você que falou, não me lembro, mas o baiano é um dos caras, a minha família, todo mundo é muito trabalhador, cara. Mas isso é uma realidade, porque se você... Essa conta é a conta que menos fecha, você dizer que... É porque a gente está falando do baiano porque tem os dois aqui e que, na verdade, a população nordestina baiana é o maior estado daquela região. Então, nós estamos falando especificamente, mas para você que não é baiano, mas você é de um outro estado do Nordeste, isso serve para você também. Porque é uma força de trabalho que a gente precisa aprender a valorizar de uma outra forma. Primeiro que eu acho que a gente tem um problema muito, muito grande, que é o racismo estrutural, que algumas pessoas não gostam, falam que isso é uma coisa ultrapassada de dizer, mas quando você fala a raiz do problema, que é você desmerecer, porque para mim, eu encaro como quando você desmerece o trabalho de alguém, porque é um trabalho que muitas vezes demanda muito mais a força física do que o estudo por si só, do que uma faculdade. Então, você desmerece aquela pessoa, porque aquele trabalho que ela faz é diferente do seu, né, Luiz? A gente tem muito isso, de você falar, não, a pessoa ela vem trabalhar, ela construiu o prédio, ela é menor do que eu, que estudei e tive dinheiro para comprar o apartamento de luxo no prédio que ela construiu. E se ela tiver como o João, que era um pizzaiolo ali, e hoje ele tem uma pizza que é famosa, que recebe famosos. Ah, daí você não pode. Ele pode fazer a pizza e a pizza ser boa, mas ele não pode ser o dono da pizzaria. Ele é o baiano bom, ele cresceu, ele veio... Olha só que raro, ele é o baiano né? Bom, Baiano bom. E assim... O baiano que deu sorte, se bobear. O baiano deu sorte, né? Que coisa, ouvindo os dois, né? Não estou analisando isso. vocês jamais, né? Mas assim, a sua fala, a hora que você fala assim, eu fugi de lá, é como se eu estivesse vivendo num lugar muito ruim, mas é onde eu nasci, não faz sentido isso. Então eu tenho que abandonar a minha origem, a minha cidade, não sei se você volta, né? Mas assim, quando volta... você volta, arrumou até a mulher dele, ele quis de lá, você quer saber? Arrumou até a esposa lá. Quando volta, não volta para ficar. Eu posso até comprar uma casa, mas eu não quero ficar. Porque eu vim para São Paulo e eu cresci, eu venci. Então tem um mito da cidade grande e assim, São Paulo acolhe todo mundo. E, né, eu escutei agora que você é pizzaiolo, né? Então, assim, tá, quem vai fazer a pizza? É um paulista? É um paulistano? Não. É aí que está o jogo da hipocrisia. Eu estou lá estudando, mas quem construiu a escola foi o nordestino, independente do estado. E eu desmereço, porque eu não valorizo esse trabalho. Eu não olho para... Né, tem alguns filmes que falam bem disso, né? Mas assim, que horas que ela volta, né? Aquela questão da empregada que é de casa, mas é uma nordestina que não é valorizada. Então, assim, eu critico, mas está dentro da minha casa. Eu valorizo, mas eu não quero estar junto. Então, essa discriminação de classes vai acontecendo. E, culturalmente, vir para São Paulo, mesmo que seja 16 anos ou menos, a fala, vocês devem ter escutado isso, né? Assim, vai para ter sucesso, vai para ser alguém na vida. Porque tem historicamente da questão do nordestino de que ali não vai dar nada, né? Ou eu fico na roça, e eu não quero que meu filho vá para a roça porque eu sei como é sofrido, então vai para São Paulo. E não é o primeiro, porque o tio já veio, o primo já veio, alguém já veio, todo mundo já veio. Porque os outros 8 já vieram. Os outros, e vai para lá. Tem quem se adapta, vocês devem ter isso, assim, tem quem gosta e fica, é horrível. São Paulo é uma cidade que devora todo mundo. Você pode odiar, mas você não vai embora. E tem gente que não se adapta, que vira e fala assim, isso não é para mim. E não é, né? E aí esse que não é e volta, a gente fala, tá vendo? Ó, não esse deu é certo. Preguiçoso. Não quis trabalhar, daí não deu certo. Não aguentou o tranco, né? Assim, mas não é isso, né? Não. A maioria não desiste. Acho que isso é muito mais profundo, né? E, o Nando, você sabe que, depois vendo a tua história, né? Porque tem um agravante. Porque o artista, ele já sofre um preconceito natural para ele conseguir entrar, porque você tem um mundo dentro do mundo, né? Daí você tá... Tudo bem que você acabou perdendo um pouco da raiz nordestina, porque você foi para o Goiás, que já tem essa coisa do sertanejo. Sim. Mas se você começar
no começo da tua carreira, eu sou um baiano que estava em Goiás, arrumei a mala, fui para Uberlândia, se bobear, você fecha mais ainda esse mercado. A maneira como você se apresenta, você fecha, porque vai o baiano tocar axé, por que você quer tocar? É verdade. Que foi a brincadeira que eu fiz. Olha, aqui baiano só toca axé, quando ele chegou, eu brinquei com ele. É verdade. Eu acho que o preconceito nessa área ainda pode ser, não sei se aconteceu com você, quero saber, ainda pode ser maior se você der azar de cair ali, começar a despontar com pessoas que você não tem uma afinidade, vamos dizer assim. Você sofreu um pouco? Não, porque assim, eu nunca falei muito que eu sou baiano, não, né? Eu fiquei mais quieto, eu sou inteiro esperto, né? Deus me deu mas eu acho que foi mais esperteza, mas talvez se falasse... Goiás é celeiro de cantor, de cantor, mas a galera vai dar preferência para os goianos, né? Daí você já deu a sorte, de onde você veio? Eu vim de Goiás, eu sou de Nessolândia, na cidade que eu fui criado, né? Eu falo que sou de lá. Pronto, eu cheguei lá cedo, nem lembro como é que era. Não lembro. Nem lembro como é que era o Morro de Chapéu. E tal, não sei, eu realmente... Então você fez isso, você fez mais ou menos isso? Fiz. Com quantos anos você saiu de lá e foi para Uberlândia? Eu saí com 14 anos. Nesse esquema também, de falar pro seu pai sozinho? Falei, pai, eu vou acelerar, que eu não dou conta da roça mais não, é pesado demais. Você estava na roça também? Tava, apanhei algodão, quebrei milho, arranquei feijão, catei tomate, capinei, rocei, o que você imaginar eu já fiz. E esse menino, tá? E sabendo que você cantava bem já. Eu cantava bem, mas aí eu segurava na cabo da enxada, olhava aquela estrada longe, assim, aquela linha de ralear algodão. Que não acaba nunca, né? Rapaz, eu acho que o baiano... Uma coisa que eu posso falar para você, o baiano não é bobo, não. Quando ele vê uma oportunidade boa, ele agarra ela e abraça. Mas você teve oportunidade ou você criou essa oportunidade? Não, eu tive a oportunidade que Deus me deu o dom, né? Eu nasci com o dom. Eu nunca estudei música. Tá. Né? Eu acho que eu deveria até ter estudado para aperfeiçoar algumas partes, né? Como tocar também bem. Não, você não tinha essa possibilidade lá, não tinha, não. Então... Esquece. Ter aula de violão, isso aí é um luxo muito grande pra gente, né? Mas hoje eu tenho, né? Mas mesmo assim eu tenho um pouquinho de preguiça. Não tanto igual o povo fala que o baiano tem, mas... Mas essa oportunidade, ela surgiu como? Você fala musical? Musical. Eu cantava, da roça lá do algodão pra música de verdade, de pai, tô indo embora. Principalmente eu estava nas roças de algodão, apanhando algodão, e eu gostava de cantarolar na capela, né? E as pessoas que estavam em volta, eles reparavam que era diferente. Porque a gente que tem um dom, quando você usa ele, as pessoas notam na hora. O povo fica pedindo para tocar, para você cantar. Aí as minhas parceiras do dia a dia lá, da lida, né? Falaram, nossa, você podia cantar para nós, dar uma distraída aqui e tal. Aí eu cantava e tal. Aí um amigo meu me viu cantando e me chamou para cantar no coral da igreja. Olha só. Aí falou, cara, você canta bem, você não quer cantar no coral da igreja? Aí eu entrei no coral da igreja, eu virei o popstar da igreja. Então, assim, todas as fases, eu sempre fui um cara destacado na música. Então, e do coral da igreja para Uberlândia, como é que foi? Aí do coral da igreja, quando eu estava na igreja, um rapaz que cantava, ele me chamou para fazer uma dupla, e eu topei fazer a dupla. Aí eu saí meio receoso, que eu gostava muito de cantar na igreja. Aí eu saí, fiz a dupla com ele, aí ele que me chamou para ir para Uberlândia. Isso, você tinha 14 anos. Tinha 14 anos, mas até essa ida para Uberlândia, a gente já tinha ralado em bandas, eu e esse cara. Foi ali que aconteceu a história do concurso que você falou? Não, esse aí já foi mais para frente. Tá. Daí você com tão pouca idade, você já estava fazendo tudo isso. Na roça, e você começou a cantar. Exatamente. E daí chegou esse momento, com 14 anos, que esse menino falou, vambora, e você enfiou a viola literalmente no saco e foi embora. Acelerei no mato e vazei pro Uberlândia. E teu pai topou, assim como o do João, falou, vai meu filho, ele ficou com medo? Meus pais, eles ficavam com medo, porque eu era um menino muito franzininho, né? Eu sou um cara novo, grande, né? Mas muito raquítico, né? Aí ele falou, vai, mas toma cuidado, que meu pai deu uma criação muito boa pra gente, nós nunca fomos, nenhum da minha família é envolvido com bagunça, sabe? É uma família bem tranquila mesmo. Então ele tinha muita confiança em mim, minha mãe. Falou, meu filho, vai, segue o que você gosta aí, pronto. E eu fui num... Foi para Uberlândia? Rachei no mundo. E como é que foi a chegada em Uberlândia? A chegada foi assim, a gente foi cantar em uma casa noturna, né? Uma casa de forró que tinha lá. Aí foi eu e esse parceiro meu, aí a gente cantou lá por um tempo, depois eu e ele teve uma desavença. A dupla acabou e eu fiquei sozinho. Ele voltou pra Goiás e eu fiquei. Ele foi embora de volta e você ficou lá sozinho cantando? Eu fiquei cantando sozinho, mas... Daí depois disso também foi bom que você nunca mais teve dupla, né? Não, aí assim, eu tive outras duplas, mas assim, só sem compromisso. Tá. Né? Um amigo meu me chamava, ele tocava teclado, aí eu ia e cantava com ele, cantava com outro, mas eu não tinha compromisso de
tá sempre com aquele parceiro, né? Ô, Nando, e onde é que entra, quando nós falamos, o Nando falou, vou dar umas palhinhas, você falou de João Paulo e Daniel, onde é que ele entra na tua história? Onde é que eles entram? João Paulo e Daniel, como eu fiz a parceria com esse amigo meu, eu não cantava de segunda voz, eu não sabia fazer segunda voz. Aí eu tive que aprender a fazer segunda voz, né? Eu tive que treinar por mim mesmo. Aí o que eu fiz? Eu pegava os discos do João Paulo e Daniel, que estava em alta na época, e eu ouvia a segunda voz do João Paulo, é uma segunda mais presente. Você consegue ouvir ela mais. Uma das poucas, né? Inclusive era. E uma das melhores, né? Para mim, acho que é a melhor de todas. Era mesmo. Aí eu comecei a perceber a segunda ouvindo o João Paulo e Daniel, né? Porque é uma voz muito difícil de fazer. É muito difícil de você entender como que ela funciona. Que ela... Então, de ouvir, você começou a treinar. Aí eu comecei a treinar, e primeiro eu treinei uma música, inclusive a gente ganhou um concurso de festival de música, eu e esse parceiro meu, eu fazendo segunda voz, né? Porque ele não sabia fazer e eu aprendi a fazer e a gente fez a dupla. Mas primeiro eu ensaiei uma música só, treinei aquilo até a exaustão. A segunda voz, sozinho? A segunda voz, mas assim, eu ainda não conseguia, eu ainda não tinha ela fixa, assim, para falar, não, eu sei fazer ela a qualquer momento. Eu ensaiei ela e consegui cantar nesse dia. Aí a gente ganhou o festival, depois a gente foi com a mesma música em outro festival. Aí eu errei a segunda. A mesma segunda que eu tinha ganhado na primeira, porque ela é uma, como é que eu vou te falar? Imagina uma linha, que você, da primeira tem uma linha, você tem que andar na mesma linha, tá? Só que um outro jeito de cantar. E nesse dia que eu fui fazer essa participação, eu esqueci como era. Aí eu me perdi, meu parceiro quase me mata. Lá na hora que a gente saiu do festival, ele me xingou, a gente brigou lá no fundo. Não, mas como é que você faz um trem desse? Falei, cara, eu ainda não sei fazer segunda, eu estou aprendendo. Tô aprendendo. Aquele dia, graças a Deus, eu não escorreguei, mas hoje, infelizmente... Dá uma palhinha pra gente dessa. Dessa música? Falou. Vamos. Hoje eu sei o nome da música. Nossa, isso é... Mas hoje eu já sei fazer a segunda, mas você já faz. Vou cantar de primeira agora. Você já sabe. Hoje você já sabe. Outra vez eu cheguei tarde e te encontro acordada e me olha com desejo, mas não me pergunta nada. Trago o cheiro de outra alguém e o sono de outra cama, mas me abraça com ternura e jura que me ama. Matando a saudade. Essa música tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos, né? É linda essa música, perfeita. Ô, João, o que você lembra dessa tua... Porque ali, na verdade, esse concurso acabou sendo uma virada, né, Nando? Porque você foi separando, virada, você foi uma virada. Foi voando, né? Eu gostei daquela bajulação depois que eu ganhei, principalmente o primeiro. Eu gostei daquele Gostei negócio, da fama. sabe? Gostei. Aí a gente resolveu seguir, né? Aí a gente foi para Uberlândia, porque Uberlândia tem mais oportunidade, né? Solândia é uma cidade muito pequena, né? Perto de lá tem Tumbiara, que é a cidade onde Jorge Mateus cresceu. Jorge Mateus é de uma cidade muito próxima da minha. Mas a gente resolveu Uberlândia, que tem 1 milhão de habitantes, se não me engano, e tem mais oportunidades. E mas depois eu fiquei lá e estou lá até hoje, graças a Deus. Você mora lá ainda, né? Eu moro lá. Ô, João, aonde é que você deu essa virada também que você falou? Porque você ficou um tempão como pizzaiolo até você conseguir juntar o dinheiro para montar a tua pizzaria, né? Quando que você deu essa virada, que você sentiu que dava para investir mesmo e para você encarar sozinho? Para ser sério, todo mundo é um empreendedor, ele já nasce com isso. Sempre eu trabalhava com meu pai, assim, ele falava, você tem um dom, ser um empreendedor, né? Vim para São Paulo, tinha os meus 16 anos, entrei nessa empresa, fiquei 20 anos. Nisso aí, eu montei uma loja de R$1,99. Enquanto você estava lá? Trabalhando lá. Trabalhando lá e montou a loja de R$1,99? Trabalhava durante o dia com a loja de R$99. Durante a noite ia para a pizzaria, deixava a minha filha trabalhando na loja. Tá. E depois, num belo dia, eu falei, não, hoje já dá para mim manter a carreira só, né? Quer dizer, você foi juntando dinheiro com a loja pequena, com a de R$1,99, aumentando aquela loja e sem perder o dom de fazer a pizza e de entender toda aquela logística. Porque é completamente diferente você vender comida e vender objetos, né, João? E aí o que aconteceu? Nesse tempo todo eu comprei um terreno,
fiz umas casas de aluguel, fiz 6 casinhas de aluguel, né? Falei, se lá dá ruim, eu tenho onde eu tirar o dinheiro, né? Inteligente, você. Sem chegar na pizza ainda. Se chegar na pizza. Quer dizer, você foi fazendo muitas coisas que não tem a ver com aquilo que era o teu sonho para poder chegar no teu sonho, né, João? Sim, aí... É igual você, né? Foi fazendo É a também. mesma coisa, Aí o que aconteceu? Eu trabalhei 20 anos nessa empresa. Peguei fez acerto, nessa época, né, foi em 2012, peguei uma grana, né? Tinha o dinheiro lá de fundo de garantia e já tudo. tinha mais uma grana juntada, já tinha os aluguelzinhos, né? Aí eu montei a pizzaria, eu já estou com a segunda pizzaria, então estou indo muito bem, graças a Deus. Daí você montou a pizzaria. Mas é um desafio também. Ah, é um desafio. Porque eu queria falar desse desafio do preconceito. Porque você saiu do fazedor de pizza, certo? E chegou um dia para o seu chefe tudo, e seu chefe, que tinha pizzaria, hoje te vê como um concorrente. Sim, sim. Você acha que as pessoas encararam numa boa ou você sentia esse preconceito mesmo do... Acho que a gente pode chamar de preconceito mesmo, né? Sim. Que o Luiz falou daquela história, olha, você era muito bom para fazer pizzaria, para fazer pizza, mas para ser o dono da pizzaria, nossa, João, hein, dono da pizzaria. Incrível que parece que hoje eu tenho uma amizade muito grande com o meu ex-chefe, né? E ele falou assim, não, você não nasceu para trabalhar de funcionário, né? Ah, então tá. Você pode ir, até hoje a gente tem uma amizade ele te legal, apoiou muito. Mas você não sentiu preconceito em momento nenhum, João? Ah, tem, todos os dias, né? Você acha que ainda tem? Tem. Mesmo você, hoje, depois de... Porque só que você tem a tua pizzaria já faz mais de 10 anos, não faz, João? 15 anos que eu tô com a 15 pizzaria. anos. Hoje, pode colocar imagens na tela. O João tem uma pizzaria muito grande, recebe muitos... Essa é a pizzaria ou essa é a Panambi, João, que está na tela? Essa aí é a de Panambi. Essa é a Panambi. Essa é a nova que o João inaugurou ano passado. Ela tá com 6 meses essa E aí. lá não é só pizzaria, lá é também um restaurante, numa área que é uma das mais nobres de São Paulo. E daí, além de tudo, você tem a pizzaria, quer dizer, hoje você tem 2 estabelecimentos grandes. E você tem famosos que você recebe. E mesmo assim, chegando nesse patamar, você ainda sente olhar assim meio de desprezo ou você já ouviu coisas daquele lance que nós falamos na brincadeira, você sabe que tem um preconceito por trás? Ah, tem. Só você conversando, você percebe que existe um preconceito, né? É normal. Você vai na mesa, você está normal. Quando você começa a falar que você tem o sotaque, você percebe a diferença? Sim, sim. Até hoje eu não perdi o meu sotaque, né? E nem quer, né, João? Nem quero perder. Nem então, quer. A hora que você abre a boca, o pessoal já vê que você... É diferente. E você acha que olha diferente? Com certeza. É. E como que você lida com isso, João? Isso é uma coisa que te chateia? Não. Você não liga mais? Não, isso é um combustível para mim, para ser mais forte. Para mostrar que você vai mais longe, né? Com certeza. Ô, Luiz, daí entra uma outra teoria que eu vi, que é a teoria da Angela Duckworth, que é a teoria da garra que eles falam, né? Que a gente chama de teoria da garra, que consiste no seguinte, o Luiz vai falar mais sobre isso, mas só quero te dar um panorama. Naquela pessoa que é muito talentosa, que já nasceu para fazer aquilo, só que muitas vezes ela não se desenvolve tanto, tem muitas oportunidades também, nasceu num berço um pouco melhor. Daí vem uma outra pessoa que não teve todas essas oportunidades, que isso é uma coisa que acontece muito com esse povo que nós estamos falando hoje, com o nordestino, e ela se supera pela determinação, pela persistência, pela perseverança, por aquela história de não vou desistir, pela garra, literalmente, por isso que essa teoria da Ângela se chama teoria da garra para nós. Isso a gente desenvolve diante das dificuldades. Por exemplo, o combustível do Nando foi saber que era um desafio para ele sair dali de 7, 8 irmãos e ser um diferencial num mundo que não era o dele, que era o mundo da música. No do João, também não era o mundo dele, esse mundo, né, Lu? Isso o João falou certo, por isso que eu puxei. Isso é um combustível e a gente consegue desenvolver essa possibilidade de fazer disso um combustível na nossa vida, no dia a dia? Consegue, se eu quiser superar. Então, vamos lá, né? Assim, olhando a tua história, me vem muito isso, assim, né? Eu sou daqui de São Paulo, eu sou paulistano. Eu não iria trabalhar numa pizzaria, eu não iria, porque, né, a cultura não permite. E aí eu vou juntar a teoria da pessoa que você trouxe com o Goffman. Porque o que a gente tem e está discutindo aqui na mesa é a questão do estigma, que é a questão do preconceito. O que é o estigma? E aqui é um estigma regional. Ah, você é da região Nordeste, então, não interessa de onde é, você é nordestino. Então já começa um regionalismo. E o que difere quem entra nessa superação ou quem não desenvolve? A hora que eu entendo que eu sou nordestino,
e isso não é um problema para mim, eu vou lidar muito bem com isso. Se é um problema para mim, eu vou o tempo todo estar contestando isso. E tudo que eu conquistar, eu vou tacar na sua cara, mas é porque eu sou baiano, eu conquistei, né? Eu preciso reforçar porque eu me sinto discriminado. Quando eu não me sinto discriminado, eu vou para frente, né? Eu vim para São Paulo, eu tenho que crescer, e a tua fala, né? O exemplo concreto, né? Você foi para a música. Eu fui para crescer, então eu vim para crescer. Acabou. E aí surge uma outra... Então isso não vai me parar. Então, mas aí surge o outro gatilho, que talvez é isso que você queira saber. O que impulsiona? Como já me disseram que eu era nordestino, como é o exemplo aqui, e nunca vou ser nada, eu preciso provar para mim que eu sou, e eu vou provar para você que eu sou. Então é o que a gente chama da teoria da superação. Né? Eu não sou esse preguiçoso, eu não sou... Então aí isso vira motivador. Né? Eu não posso voltar lá para minha terra e falar para meu pai que eu não venci. Eu já tive isso já. Eu já pensei exatamente assim já. Eu imagino. Eu preciso de não voltar, de não. Eu falei, enquanto eu não acertar, eu não volto. E aí eu preciso superar. Né? É o que a gente fala da tese dos 3 P's. Eu preciso superar. Né? Porque se eu ficar nesse lugar de vir para cá e não deu certo, primeiro que eu não honrei o que meu pai e minha mãe pediram. Vai lá e vai ter sucesso. Mas a maioria desiste, né? Então, não é que desiste, é que ainda se vê na questão do preconceito. Eu ainda me vejo estigmatizado. Eu me sinto também estigmatizado. Ou seja, diferente do João que... não quero nem saber. Eu falou para ele, está no restaurante. Mas você é baiano, você cresceu na vida? Ele vive assim. Tipo assim. Eu sou lá do Rio dos Pires. Da fala no lugar. Agora, dependendo de quem é que fala, né? Talvez você já teve um funcionário assim, um amigo, sou baiano, por quê? E daí? Quer dizer assim, eu já escutei isso de uma aluna, né? Se cabe... Eu estava falando para ela, vem fazer a prova, tá? Ela falou assim, você está fazendo isso comigo porque eu sou baiana. Eu falei, parou? Não. Não é possível. Eu falei, como? Você está falando para alguém que trabalha com preconceito de que eu estou te fazendo preconceito? E eu fiz 3 perguntas para ela. Qual o seu nome, de onde você veio, o que você faz da vida? Então, como é que eu posso te discriminar se eu nem sei quem você é? Ela tinha o preconceito, não era eu. Se ela é baiana ou não, o problema é dela. Se ela é feliz com isso ou não, o problema é dela, mas não põe a culpa em mim. Né? Eu estou aqui para ajudar ela a estudar. Então, na verdade, eu interrompo um ciclo de crescimento quando eu me vejo como a vítima de um sistema de preconceito, vamos dizer assim. Né? Eu só faltou falar para ela, vem fazer a prova que eu vou te passar, mas a gente não pode falar isso. Mas ela não entendeu o recado, ela tacou essa. E deve funcionar. Alguém deve falar, não, desculpa, até gosto de baiano. Aí ferrou tudo. Até gosto. Porque aí você fica desesperado, você não sabe nem o que você responde, na verdade, né? E foi o que eu falei, parou. Até gosta de... É a típica frase do preconceito essa. Eu falei, parou a nossa conversa. Né? Porque se eu sou alguém que fala de inclusão, que é o meu mestrado, falo sobre preconceito, você vem dizer que eu estou te discriminando, a gente está com um problema de comunicação. Ela fugiu da sala. Porque a conversa ia para um outro lugar. Então, agora vamos para a secretaria, você acusou um professor, e isso não é correto. Ela usou do próprio preconceito dela para me atacar. E aí sim, trava na vida. Né? Os 2 exemplos aqui, né? E ele fala do trem, né? A coisa trem. Ele virou mais mineiro do que baiano nessa hora. Porque eu já tenho mais tempo em Minas. Que já está com mais tempo lá. Eu absorvo rápido sotaque. Então, assim, são exemplos. E isso eu também acho errado, né? Exemplos de superação. Eu não tenho nada que superar. Ninguém me colocou barreira. A sociedade que põe uma barreira invisível em que eu preciso, mas não tem superação. Ele fez o que ele achou que tinha que fazer da vida. Ele também fez. Mas eu acredito muito que daí você acaba, num mundo de preconceito velado, de xenofobia velada, quando você fala da superação, que é a intenção, né? A nossa, pelo menos. Você mostra para outras pessoas que elas também podem chegar lá, porque tem muita gente que não tem essa força de trabalho, né? Isso é que é errado. Porque se eu olhar para ele e falar, você superou, eu vou olhar ele como alguém deficitário. Ele teve que romper uma barreira que ele não tinha. Ele tem capacidade, ele não tem nada que impede, nenhum dos 2, né? O teu último exemplo. Não, mas lá ele tinha. Ele tinha uma questão regional de clima para poder sobreviver. Não tem superação nisso. A superação é buscar comida todo dia. Mas se ele tivesse uma capacidade intelectual comprometida, não tivesse voz, tivesse mobilidade, mesmo assim, eu vou superar o quê? Então, eu estou superando uma barreira
que a sociedade me criou. colocou. Entendi. Né? Não fui eu que criei. Eu acho que o exemplo que eu dou em relação ao mestrado é exatamente isso. Uma criança, eu falo sobre deficiência. Uma criança que nasce, ela não sabe que é deficiente ou que tem uma deficiência. Quem coloca é a sociedade. Você não pode andar. E ela vai andar. Você não vai crescer. Se ele acreditasse que não ia crescer, não ia cantar... Já teria voltado. Teria voltado. Então, não tem superação. Né? Eu preciso me superar para mostrar que eu, que não sou inclusivo, eu que não faço pertencimento, eu que não sou educado, que rejeito os dois, é para isso que ele está mostrando para mim. Eles mostram para mim que eu falhei, porque eu não valorizei a pessoa. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Qual foi a maior dificuldade, Nando, quando você começou? Porque depois que você chegou em Uberlândia, você começou a se inteirar mesmo e começou a gravar. Você tem a história do Gini Gênio, que eu achei legal, porque o Nando fazia a voz perfeita deles. Então, você já tem essa, você conseguiu fazer a segunda voz igual a do João Paulo. Como que você foi conseguindo migrar para essas grandes duplas e se juntar com esse povo, como aconteceu agora também, mais uma vez, né? Porque Rio Negro e Solimões já tem uma história com você desde 2018, 2019, Sim. né? Eu tinha um... Como é que eu vou te falar? Mesmo eu cantando, eu sabendo que eu era um bom cantor, eu não sabia como começar. Eu tinha um potencial que eu não sabia explorar ele. Eu tinha medo até de começar, que eu não sabia nem por onde ir, entendeu? Entendi. Então, assim, quando eu resolvi a ir atrás mesmo, você fala, não, cara, eu vou gravar um disco, eu vou fazer sucesso. Eu tive que querer aquilo. E na maioria das vezes eu não mesmo eu sabendo que eu poderia ser um cantor, eu não tinha coragem de começar. Aí eu pus a cara a tapa, tem a história de uma máquina, não sei se você já sabe dessa história. Eu dei uma máquina que eu não tinha dinheiro para pagar a faixa para me gravar. Eu troquei a máquina na faixa. Então, se eu não tivesse aquela atitude de querer ir para cima, eu tava, se brincar... É porque pior. não tinha dinheiro, na verdade, né? Não pra tinha, investir. mas às vezes a gente tem caminhos, mas a gente não... Não enxerga, não consegue enxergar. Eu não sei. Eu precisei querer mesmo, querer muito isso para poder sair de onde eu estava. É isso que a gente olha. Coragem, o medo de você errar. Você precisou enfrentar, essa eu tive coragem. Que enfrentar. E aí a gente olha como... E depois eu vi que não era tão batalhou. difícil. Depois que eu enfrentei, eu vi que não era um bicho de 7 cabeças. Que foi o que você fez também quando você falou, peraí, vou pegar todo esse dinheiro, porque também é um risco, você tem filho, já tem família, vou pegar o dinheiro que eu recebi, que eu não sei quando eu vou trabalhar de novo, vou investir no negócio que eu não sei se vai dar certo, é uma atitude de coragem. Tem que né? ter coragem. Eu não tinha filho nessa época, né? Mas você precisa dar coragem do mesmo jeito, você tem toda uma família que você queria mostrar que vai dar certo. Eu acho que se eu tenho essa atitude anteriormente, eu tinha conseguido também. O negócio é que eu precisei de um prazo para madurar, para poder... Mas a idade também, né? A idade ajuda. Você tinha o quê, 19 anos quando você fez isso? Não, eu tinha uns 27 já. Ah, então você demorou um pouco para virar essa É porque eu era... a chave. Eu era assalariado numa casa, para perder aquele salário todo mês e arriscar não ter nada no próximo... Não dá para fazer É isso. meio complicado, aí eu tive que sair dessa casa... Você trabalhava e cantava quando dava. Isso, aí eu saí dessa casa noturna, passei um momento muito difícil, até para comer, não tinha nada para comer às vezes, para mim poder dar esse start aí de querer, sabe, me superar e passar para uma vida melhor. Ô, Nando, e daí quando deu certo? Porque demora um pouco, mas e quando acontece? Qual é a sensação? Quando acontece é maravilhoso, nossa senhora. É muito gratificante. Principalmente quando você consegue pôr um monte de gente para cantar uma coisa que você criou ali na sua casa. Na época eu escrevia em caderno, né? As minhas músicas, eu ver o povo gravar minhas composições também. Isso aconteceu depois da pandemia? Ou antes Não, você começou antes, a perceber isso? Em 2010 eu fiz muito sucesso com o primeiro disco que eu gravei. Com o primeiro você já começou? Já comecei a ser, assim, referência mesmo, né? E daí você... Aí depois eu tive uma queda e agora eu voltei mais forte do que eu era no começo. Por que você acha que você teve essa queda? Eu não sei se eu posso ficar falando esse trem, mas eu briguei com o empresário na época, né? Você teve que começar do zero. Nos desentendemos, eu fiquei praticamente 8 anos na geladeira, depois de ter feito muito sucesso. Olha só. Então eu era quebrado, fiquei bem, depois eu quebrei de novo, mais ainda do que Você recomeçou. Eu comecei 2 vezes. Mas só que daí quando você recomeçou, você tinha uma briga que travou algumas coisas. Travou algumas coisas, aí a gente não tem muita cabeça. Mas é impressionante como Deus faz, a gente mostra, abre caminho e as coisas acontecem, né? É verdade. Não tem nada que possa parar
a pessoa que é determinada a chegar aonde ela sonhou. Então, você não pode deixar de sonhar, mas você também não pode deixar de lado a tua força para realizar. Porque se você tivesse absorvido essa briga como algo definitivo na tua vida, você não teria voltado mais. Não teria. Não teria voltado Perseverança. mais. É a perseverança, exatamente. Olha que interessante, as duas histórias, e é isso que eu falo, né? Assim, é uma força que a gente não valoriza. Todos os dois, ao seu modo, entendeu que precisava aguardar. Aguardar. Você entendeu o tempo das coisas, né? E esse guardar, eu preciso da garantia de poder produzir um disco, de ter as casinhas, né? Assim, então, quando vem para cá, né? Quando sai da cidade, independente da cidade, vem para cá, o propósito ainda continua, você precisa vencer. Então, para vencer, por mais que eu queira comprar um tênis, não, entre comprar o tênis e guardar um dinheirinho, porque vai valer uma casa, eu vou guardar. Então, esse é o sinônimo do sucesso. Isso é a hora que eu chego para a família, ou a família vem visitar, nossa, você cresceu, porque eu honrei com o que me foi pedido. Tenha sucesso. Então, eu aprendo a guardar, eu aprendo a economizar, a investir e garantir o futuro. Aguardar e aguardar, né? E garantir o futuro, né? Você que tem filhos, pelo que você disse, garantir o futuro. Exatamente. De que o que eu estou produzindo, meus filhos não passem por aquilo. Daquela situação. Então, isso mostra a garra, mostra a força, né? Então, aí sim, eu superei, eu estou indo, eu conquistei, eu ganhei, baseado numa promessa que eu fiz lá atrás, né? Vai e vai ter sucesso. Então, eu estou honrando o que me foi pedido. E mais do que nunca, eu acho que vocês ensinam a capacidade que a gente tem de se renovar, né? De renascer mesmo, de águia mesmo, né? De você, de cair tudo, a penagem, de fênix, mesmo de você ter aquela coisa de cair toda a penugem e você começar do nada mesmo e acreditar que você pode, né? Porque todos os dias, na verdade, você encara o preconceito. É impressionante você falar isso para mim. Eu não imaginava que depois de... Porque hoje o João... Eu não estou fazendo média porque eu conheço o João. É verdade. O João já participou, ele começou aqui com a gente, mas ele participou dos programas mais importantes de TV desse país. Ele é reconhecido, ele recebe pessoas importantes nos restaurantes, ele é uma pessoa convidada para estar nos lugares. Quer dizer, ele tem um patamar hoje que, teoricamente, é o de qualquer CEO, qualquer empresário que se deu bem, né? E que seria ovacionado se não fosse nordestino, na verdade, né? É impressionante isso. E você, hoje, se não tivesse tido a briga, pode ser que outras coisas tivessem te afastado daquilo que era um propósito. Porque, na verdade, esse tipo de problema, as pessoas, quando elas pensam que elas vão te derrubar, elas te fazem levantar mais forte. Quando você já tem isso com você, você já vem lá. Se você não teve o que comer e sobreviveu, imagina que uma briga vai fazer você cair, né, gente? Parabéns. Então, isso não é verdade? Não é verdade, Luiz? Eu acho que, na verdade, o preconceito, a xenofobia, nascem muito da falta das pessoas terem tido a oportunidade de lutar. Porque é muito fácil você julgar o outro quando você não tem necessidade de se esforçar tanto para conseguir alguma coisa. Porque quando tudo conspira a teu favor para você não dar certo, por causa do lugar de onde você veio, por causa de uma condição que você tenha, por causa da cor da pele, por causa do peso, porque hoje, daqui a pouco, o preconceito vai ser por quem é muito magro por conta da perda de peso. Mas tudo isso é porque você não tem o biotipo que se exige para determinada coisa. Quando você não se foca nisso, quando você foca naquilo que você realmente deseja, isso não faz você parar, né? E, na verdade, falta um pouco na gente esse desejo de ver as pessoas bem. A gente não gosta muito de ver as pessoas melhor do que nós, nem tão bem quanto a gente. E estou falando de um modo geral. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema, não. Os meninos também não, porque senão não teriam chegado onde chegou. Mas a gente vê isso, né, Luiz? Eu acho que isso é maior e pior do que o preconceito e a xenofobia. Eu vou para um exemplo muito hipotético. Eu fico imaginando se Salvador, de fato, tivesse sido a nossa capital, porque ela foi a primeira capital. Só mudou para o Rio de Janeiro quando a família real veio, né? E aí se abandona, assim, o Nordeste, toda... Que foi o que eu falei. Então, assim, claro... Já começou lá. Começou lá. Se fosse, a gente teria uma outra visão sobre esse assunto, né? Então, de fato, ficou abandonado, não é... Ou não teríamos esse assunto. Não teríamos esse assunto, mas assim, nós do Sul seríamos os discriminados. Pode de ser. qualquer maneira, né?
Então, o ser humano, infelizmente, ele precisa criar isso, né? Se eu sou uma maioria e vejo uma minoria que não funciona igual a mim, eu vou discriminar. Isso é com raça, gênero, xenofobia, orientação homossexual, enfim, seja lá o que for. Porque eu preciso não me olhar naquele lugar. Então, a hora que eu critico o nordestino, eu não quero estar naquele lugar. Então, eu coloco o preconceito como uma barreira. Não é comigo, mas eu não deixo de comer um acarajé. É curioso isso, né? Verdade. E não deixe de curtir aquelas praias lindas. Porque o melhor lugar para viajar é o Nordeste. Aí, assim, eu critico, mas eu vou para um lugar onde financeiramente, economicamente é mais barato. Critico, como aconteceu no Carnaval recentemente. Olha, baiano isso, baiano aquilo. Então, para que você veio? Não né? precisa vir, tem muita gente de funciona fora. num tempo diferente. Então, volta para São Paulo na loucura e enlouquece Pronto. desse jeito. Olha, eu vou começar a encerrar o programa porque eu quero que o Nando cante. Mas antes, nós vamos passar na tela para você. Acho que os meninos até já passaram todos os contatos do Nando para você contratar o Nando também para os teus eventos e também para as festas. E também para você contratar o João e conhecer a Todo Sabor Pizzaria e também a Panambi. Lu, obrigada por você estar com a gente. Obrigado. Nando, volta sempre quando você estiver para cá. Deixa com João, nós. eu nem preciso que você, eu já não largo de você. E eu quero te agradecer pela companhia. E eu espero que todas as nossas discussões aqui no Trocando Ideia, elas sirvam para o que serve para nós, que é evoluir, sabe? Que é entendermos que nós somos iguais, que nós temos muitas coisas para fazermos todos juntos. Então, que nós, cada vez mais, possamos falar sobre isso cada vez menos e enaltecer sempre toda a nossa cultura a despeito do lugar onde nascemos. Porque nós somos mesmo todos iguais. A gente é que se faz diferente porque acha, muitas vezes, que por conta de uma condição é melhor que o outro. Não somos. Nós somos melhores quando nós somos melhores para alguém e por alguém. Certo? Um beijo para você, Deus te abençoe. Nando, fique à vontade. Nando vai cantar para a gente agora, vamos encerrar o programa. Ouvindo, pode ir lá. Junto. Pode ir? Nando vai cantar para a Cabeça, gente, meu nós vamos amigo. encerrar com essa música tão linda que eu estou muito feliz de ter o Nando aqui para cantar para a gente. Um beijo para você, Deus te abençoe, até amanhã. Ela gosta demais do chapeludo, largou tudo pra vir morar aqui. Diz que eu sou o mais charmoso desse mundo e que nem por um segundo pensa em largar de mim. A sombra do meu chapéu é um pedaço do céu, ela quem falou. Quando ela me viu traído na estrada tocando gado, se apaixonou. Mas pra namorar comigo, botou o fivela no cinto e mudou de estilo. Bancária veio pro mato, comprou o bota e o sapato, jogou no lixo. Ela gosta demais do chapeludo, largou tudo pra vir morar aqui. Diz que eu sou o mais charmoso desse mundo e que nem por um segundo pensa em largar de mim. Diz que eu sou o mais charmoso desse mundo e que nem por um segundo pensa em largar de mim. A sombra do meu chapéu é um pedaço do céu, ela quem falou. Quando ela me viu traído na estrada tocando gado, se apaixonou. Mas pra namorar comigo, botou o fivela no cinto e mudou de estilo. Bancária veio pro mato, comprou o bota e o sapato, jogou no lixo. Ela gosta demais do chapeludo, largou tudo pra vir morar aqui. Diz que eu sou o mais charmoso desse mundo e que nem por um segundo pensa em largar de mim. Diz que eu sou o mais charmoso desse mundo e que nem por um segundo pensa em largar de mim.